Evangelista, o Márcio Zanardi, enfim, a forma do Goiás ser gerido, a forma de pensar o futebol e até mesmo, né, a forma de ser organizado o clube, ela está errada. Só que alguns técnicos e assim como alguns jogadores, eles conseguem se sobressair mesmo com as adversidades de um clube, né? A gente vê isso em algumas outras equipes, tanto nessa Série B de Campeonato Brasileiro, mas uma coisa, né, uma andorinha sozinha não faz verão, isso é sim muito verdade, não coloque sua responsabilidade em um técnico. Ainda assim, eu gostaria de ver, por exemplo, um outro português aqui no Goiás. Acho que a impressão do Armando Evangelista, que hoje está empregado, você pode se perguntar sobre o Armando, ele tem contrato lá no Famalicão até o final desta temporada europeia, ou seja, até junho do ano que vem. São 4 jogos até aqui, com 3 vitórias, inclusive surpreendendo o Benfica na estreia da Liga lá em Portugal. Pelo Goiás foram 27 jogos com 7 vitórias, começa até bem, deu até uma impressão que iria escapar do rebaixamento, mas infelizmente não foi possível. Eu gostaria de ver sim um gringo no Goiás, só que assim como eu disse no vídeo de ontem, né, falando sobre técnicos que poderiam ser opções, eu penso que para essa Série B o Goiás basicamente já era, tá? Tem que pensar de fato no ano que vem, e dependendo do técnico, não compensaria em termos financeiros você trazer, por exemplo, um técnico hoje de 800 mil, 1 milhão de reais mensais, para ele basicamente cumprir tabela até o final da Série B, ok? Eu entendo que se chegasse um técnico agora, mas aí eu contrataria um mais barato, tá? Para ele entender o elenco, se adaptar novamente ao país, ver quem pode ser útil no ano que vem, já ser uma boa prova, né, em um campeonato que é difícil, como é a Série B, tudo bem. Mas se fosse, por exemplo, o Antônio Oliveira, que é um técnico aí de 800 mil, 500 mil no mínimo, e o Goiás que procurou o Antônio nesta última janela, eu penso que para agora, para a Série B, o Goiás poderia contratar um técnico talvez um pouco mais barato. Qual que seria esse técnico, Guilherme? Algumas alternativas, uma delas inclusive que algumas que já foram especuladas aqui no Goiás, o João Pedro Souza. Gosto desse técnico, hoje ele está lá no futebol dos Emirados Árabes, no Banilas FC. Ele tem contrato até a metade do ano que vem, mas a gente já sabe, né, como é a vida de técnico aqui no futebol, não é só no Brasileirão. O João Pedro ele foi procurado pelo Goiás naquela época que o Arley viajou lá para Portugal, fez algumas consultas, em 2022. Ele estava de saída do Boa Vista no futebol português e acabou fechando com Al Raed. Goiás tinha uma encaminhação já com João Pedro Souza naquele momento, mas ele foi para a Arábia Saudita. Passou aí 2 temporadas no Famalicão, foi bem em 2022-23, ficando em uma colocação interessante para um clube menor lá em Portugal. O Sérgio Vieira, mais um português que foi procurado pelo Goiás lá em 2022. Acho que vocês vão se lembrar do Sérgio, ele já treinou alguns clubes aqui no Brasil, Atlético Paranaense, América Mineiro, São Bernardo, Ferroviária, Guaratinguetá, e quando volta para Portugal, ele passou aí pelo Moreirense, Famalicão e esteve por último no Portimonense nesta temporada. Aliás, ele está no Portimonense. Não, ele foi demitido, né? Já começou a temporada por lá, em 3 jogos acabou sendo demitido. Então Sérgio Vieira é uma opção livre no mercado. Na temporada passada estava no Estrela Amadora, clube do Aloísio, né? Do Aloísio Souza, hoje no Goiás, que conseguiu a sua manutenção. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa sobre técnicos portugueses e se é o único caminho para o Goiás no ano que vem. Pode ser até mesmo um brasileiro, tá? Mas eu penso que se fosse para o Goiás trazer o nome agora, ou se não for naquele desespero contra o rebaixamento, que aí não tem como você apostar, vamos colocar em um Goiás tranquilo, chegando ali nos 40 pontos, 42, ver que o Mancini pode ser que não continue para o ano que vem, a diretoria pense em um nome mais jovem, aí sim, eu penso que pode fazer sentido um técnico desta maneira. Mas se o time engatar uma sequência muito ruim de derrotas e chegar próximo da zona de rebaixamento, eu penso que seria arriscado trazer um técnico, por exemplo, com poucos de boas-vindas de R$20. Só pegar o link no primeiro comentário fixado e começar a se divertir, lembrando, sempre com bastante responsabilidade. E completando aqui o nosso vídeo, quero falar sobre um técnico que eu gostaria muito de ver no Goiás se estivesse na Série A do Campeonato Brasileiro, que é o Carlos Queiroz. Eu acho a personalidade desse treinador muito interessante, muito diferente. Ele é português, tem 71 anos de idade, mas ele é mais conhecido pelas passagens nas seleções, né? Eu acho que eu nunca vi uma carreira assim com um técnico que tem mais seleções no currículo do que propriamente clubes. Por quê? O Carlos Queiroz ele tem um estilo defensivo
Porque eu não sei, eu admiro também boas defesas. Acho que é porque quando eu jogava futebol eu sempre era ou goleiro ou zagueiro, né? Então, consequentemente, isso acaba vindo comigo também. Eu gosto de ver uma defesa bem organizada. E eu lembro muito do Carlos Queiroz na Copa do Mundo de 2018, pelo Irã, onde assim, ele deu um trabalho danado para Portugal, para Espanha e ainda venceu o último jogo, eu acho que foi contra o Egito, e acabou se classificando para a fase seguinte. Então assim, aliás, não ficou com 4 pontos, né? Mas foi uma Copa do Mundo surpreendente do Irã, levando pouquíssimos gols e quando saía para o contra-ataque conseguia ser efusivo. Por isso que eu falo, talvez de uma Série A, né, onde o Goiás precisa defender mais, enfim, é um técnico que tem essa característica. Não chega a ser um retranqueiro, mas convenhamos, os times que ele passou recentemente, né, as seleções, não davam para ele uma grande qualidade técnica para um jogo extremamente ofensivo e uma realidade, por exemplo, de Copa do Mundo. Ele treinou Portugal em 2008 até 2010, o Irã de 2011 a 2019, Colômbia 2019, Egito 21 e 22, Irã num pedacinho de 2022 também, e esteve no Catar por último com 10 partidas.